Bem-vindos ao Reset Podcast, seu encontro semanal sobre moda e sustentabilidade E inovação. e inovação. Oi, John. Olá, Ale. Gente, tudo bem, né? Tudo, né? Tudo. Tá ótimo, então. Hoje a gente vai fazer um episódio muito querido do meu coração, que é um episódio sobre jornalismo. Estamos aqui com as duas pessoas mais famosas da nova geração. Dois veículos, Renner de Oliveira e Adane Xavier, do Railentino. Renner, muito bem-vindo. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui. Eu assisto vocês dois sempre. Tá lá na minha playlist do YouTube. Eu falo assisto, eu fico na dúvida. Eu falo assisto porque eu assisto mesmo. Eu gosto de Você vê o videocast? o videocast. Então, tô bem feliz pelo convite. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada, Dani. Muito obrigada, tô animada. Ai, que amor, que amor. Bom, vamos começar pelas meninas. Eu queria que vocês se apresentassem. Primeira pergunta, quantos anos, no seu caso, o que você é formada e o que é o Railentino? O seu, é um perfil no Instagram? Eu sou a Dani, Você é a Dani. eu sou a DM da Railentino e assim, gente, breaking É da news. Railentino? Administradora, Ah, sei. não, sou co-owner, que quem fundou mesmo foi o Matheus. Sei, E assim, breaking news, nem eu e o Matheus se formamos nem em moda nem em jornalismo. sei. Eu oficialmente sou maquiadora e trabalho na indústria e a gente sempre foi assim muito entusiasta de estudar realmente sobre moda e de gostar mesmo, assim. Que ótimo. Eu tenho 27, o Matheus tem 21. E você trabalha Por como novinho. maquiadora desde quando? Desde 2017, 18. Sei. Para São Paulo ano passado. Ah, porque você é da onde? Eu sou de Curitiba. Sei. Aí entrei ainda mais no mercado e aí juntou as duas coisas e E você continua maquiadora hoje? sim. Mas isso faz como? Porque, assim, bom, e o Matheus é? O Matheus faz artes visuais. Sei, ele estuda ainda. Ele estuda Ele ainda. tem quantos anos, você sabe? 21. 21? Ele é um baby. Sei. E como vocês conseguem publicar tanto? A gente precisa fazer essa pergunta logo de cara. Calma, Alexandra. Calma. Renner. Então, eu quero saber. A Renner vai me ajudar aqui no que está rolando. Vai, Renner. Renner. Bom, gente, o Renner todo mundo conhece. O Renner de Oliveira, a maior sensação, né, Dani? Maioral. Ai, gente, Como você obrigado. Você é jornalistão. Sou jornalista. Você falou Eu aonde? me formei na Universidade Potiguar, né, na UNP, que a nossa querida UNP do Rio Grande do Norte. Uhum. E comecei muito cedo, na verdade. Então, eu sempre fui o mais novo do rolê dentro dos jornalistas de Natal. Eu saí do interior. Muito cedo com quantos anos? Então, vou fazer essa pequena linha do tempo. Eu nasci em Natal Sei. e morei no interior minha vida inteira. Minha tia era dona de multimarcas. Uhum. Lá no interior, era como se fosse a Daslu do interior. E aí, vendia coach, na época que a Gisele era garota propaganda, é aquele fenômeno, Elos, essas marcas, todas essas marcas. E eu comecei tendo interesse justamente por isso, porque eu vivia muito dentro da loja, era um problema, minha mãe não deixava eu ficar sempre, minha diversão era estar dentro da loja, estar vendo aquilo acontecer, estar em contato com as roupas. E os catálogos das marcas eram as minhas Vogues, as Zs, eu não tinha acesso, não existia isso pra mim. Então, quando a Coach lançou a Coach Mag, né, que era a revista que não sei nem se tem hoje, e era com a Gisele na capa, o Rodrigo Hilbert na época, e foi quando eu comecei a olhar aquilo, ver as imagens de moda, ver os textos, não eram matérias jornalísticas, mas existia algo ali que me chamava a atenção. E a internet estava começando a engatinhar, em paralelo também à antiga MTV, que fechou, né, criou também uma geração da MTV. Da Marimun, da Titi Miller, da Jana Rosa, Carol Ribeiro. Então, todas essas pessoas eu vi através da MTV e fui criando essa sensação de querer estar dentro desse meio. E aí eu começava a ficar no computador da loja, fazendo tipo Facebook para minha tia, publicando as coisas quando chegava, sem nem saber que isso era uma profissão, né? Que eu viria trabalhar com isso, como social media. E aí, em 2012, eu fui morar em Natal, com meu irmão, com minha prima, Nossa, cidade. Santo Antônio do Salto da Onça. Tá. Você não vai gostar de saber o porquê. Por quê? Mas diz a lenda. Não é veganinha. Reza a lenda que a onça pulou de uma rocha para outra e nesse pulo o caçador Matou ela. coitado No da alto. onça no ato e ficou em Santo Antônio, fica no agreste do Rio Grande do Norte. E aí foi isso, fui morar em Natal em 2012 e muito por acaso um amigo meu, um grande amigo, que ele é ator, trabalhava para o Teatro Riachuelo na época,
E ele falou, ó, vai ter um evento de moda do São Paulo Fashion Week, que era o movimento Hotspot, né? Uma incubadora que o Paulo Borges criou para levar itinerante por todo o Brasil e chegou no RN. E aí eu fui. E eu desenhava muito também. Eu desenhava roupa, tipo, meu caderno era só croquis. Eu ia pra... Ah, Hoje você tem zoeira. eu não tô mais assim com tanta Mas tem prática. Tenho. Assim, quando Vou fazer um post sobre isso. Ó. vez ou outra eu desenho. Mas aí eu fui, conheci o Paulo Borges em 2003, a gente levei meu desenho embaixo. Oi, Paulo, tudo bom? Eu adoro seu trabalho, desenho roupas e tá aqui. E aí foi quando eu também vi Dudu Bertolini pela primeira vez. Ah, E Dudu entrou na sala, eu lembro até hoje, um rabo de cavalo, uma jaqueta de paeteiros de gente. Esse mundo, ele existe, sabe? E Dudu é a mesma pessoa, Dudu é um grande amigo. E depois disso eu já comecei... pensou feliz? Já contei. E aí eu conheci meu primeiro chefe, que ele me convidou para escrever sobre moda num portal que ele tinha lá em Natal. E o resto foi acontecendo. Você vai fazer faculdade. Fui fazer faculdade, eu queria fazer moda, sendo que Peraí, não quando tinha você moda. mostrou os croquis pro Paulo, você queria ser estilista? Eu queria ser estilista. Sei. E hoje não quero mais. Perdemos o estilista, que talvez não Perdemos. seja tão bom quanto o jornalista. Então, assim, vai que, né? Um dia. E aí eu ia fazer moda, sendo que em Natal não tinha mais curso de moda, e eu vim de uma realidade, assim, que o estudo sempre foi algo muito fundamental. Então, era tudo muito difícil, né? A gente fala lá no interior, para ser gente tem que estudar, tem que buscar oportunidade. E vim de uma família assim, meu irmão se formou, meu irmão mais novo também já está na faculdade, então é o que a gente tem para deixar no nosso mundo é o estudo. Então a gente sempre teve isso muito na cabeça. Hoje em dia tem pessoas que conseguem se desenrolar de outras maneiras, mas eu sempre acreditei na educação como fonte de, assim, Eu acho de que todos tudo, né? se desenrolam através de algum tipo de educação. Pode não ser formal, Sim, né? Mas é algum tipo de conhecimento, igual a Dani falou. exatamente. Você tem que ter conhecimento para você ser alguma coisa. E aí acabou que eu fui para a faculdade em 2015. Sim, sim. Eu tenho 26 anos. Achei que você estava com 29 já. Ainda não. Vai demorar um pouquinho ainda. Eu ainda quero o meu Under 30 da Forbes. Vem aí. Tem quantos? Você tem 27? Ah, você tem 27. Gente, nem sábado 2 é eu. Nem tomo. 53. E aí foi isso. Comecei na faculdade, entrei, me formei. Depois eu falei, nunca mais eu volto na universidade, porque é muito difícil. As pessoas não têm noção de quanto a gente se dedica para se formar. Então, assim, respeitem os jornalistas com diploma, porque não é fácil, uma rotina difícil também. E aí, em 6 meses, eu comecei a minha pós-graduação. Aí, me pós-graduei em comunicação, marcas e consumo. Você já se pós-graduou? Já me pós-graduei, formado, pós-graduado. E qual que foi a sua dissertação? Menina, foi uma revista transmídia, Ah, você fez uma revista. que a gente trabalhava sobre diversidade, trouxe inclusão, trouxe vários rolês pra... E assim vocês começaram. E assim eu comecei. E você, que te levou pra moda? Eu sempre gostei, assim. Hum. Gente, eu tenho fixação pelo Jeremy Scott, assim. Você tem? Muita. Ai, mandar umas fotos minhas com ele pra você. Eu sou, tipo, maluca. E foi ele que meio que me introduziu nesse mundo meio que sem querer, assim. Porque eu fiquei muito apaixonada por aquele tênis deles, o Adidas Wings, quando eu tinha, sei lá, tipo, 16 anos. Sim. E nunca foi assim. Eu nunca pensei que eu iria trabalhar com moda, tipo, nunca. Mas eu comecei a ficar tão fissurada naquilo. Eu comecei a estudar. Aí eu fui pra maquiagem. Aí quando eu entrei na maquiagem, eu fiquei tipo, não sei se eu gosto tanto desse mercado de social. E aí eu sempre gostei mais dessa coisa mais leve, de ser criativo, sabe, de ficar tentando coisas e tal. Aí acabou que pra moda esse lado rende muito mais. Aí acabei indo pra essa parte de editorial, audiovisual, Você conheceu o Matheus? algoritmo do TikTok. Não. O Railentino tem no TikTok também? Tem. O Marcelo começou lá. Ah, sei. Ele começou a fazer conteúdo lá e daí deu muito certo. Ele foi pro Instagram. Hum. E aí a gente, resumidamente, se conheceu assim. Eu fazia conteúdo já de maquiagem. Uhum. E aí ele me seguiu. Aí ele falou assim, ai, Dani, me passa 3 dicas de coisas de beleza que eu quero fazer um post. Daí eu passei, a gente começou a ficar muito amigo, que eu comecei a colaborar muito com ele. Aí eu parei de colaborar só falando de beleza e comecei a falar de moda também. Aí, do nada, ele falou assim, então agora a gente é sócio, a Hailey é nossa. E foi. Chama de Riley. Aham. Railentino. Gente, quem não sabe do Valentino com Hype.
Hype. Ah, É a união das duas. entendi. E você começou no Instagram quando? Eu comecei a escrever na internet desde esse episódio do São Paulo Fashion Week em Natal, acredito. Então faz uns 10 anos já que eu tô tentando, que Mas alguma com o Renner de Oliveira? sim, Gente, @Renner de Oliveira. René Oliveira, sem o Di. Só Renner Oliveira. É, mas tem o Di também no RG. E aí, eu sempre escrevi. E aí, deu a pandemia, eu voltei pro interior, me formei. Então, assim, quando eu me formei em 2019, eu fiquei lá no rolê dos desempregados, né? Porque o mercado de Natal é muito pequeno. É. E aí, não tinham pessoas pra... Você não tinha como trabalhar. Porque quem tava lá há 10 anos na televisão, ou não sei quantos no jornal. Tem gente que tem coluna social há 20 anos dentro de um mesmo jornal. E aí foi quando eu voltei para o interior a trabalho, fui convidado pela prefeitura para fazer a parte de comunicação da cidade depois de reclamar, né? Então tudo que eu consegui na minha vida foi reclamando. Disse, como é que vocês têm um jornalista formado na cidade, botam uma pessoa que não sabe nem pegar no microfone, não sabe se posicionar, blá. Aí tá, vem cá. Aí tá, tava lá desempregado em Natal, fui ganhar dinheiro no interior. E deu a pandemia, eu comecei a me sentir limitado, porque eu não estava tendo mais os acessos que eu tinha mesmo morando em Natal, enfim, as minhas programações, e o meu estilo de vida lá era diferente. Aí eu fiz, eu vou voltar a escrever sobre moda, tipo, eu sei fazer. Na faculdade, meus professores sempre me elogiaram, tipo, na matéria de crítica da mídia foi a que eu mais me desenvolvi. Eu lembro muito que meu professor Manuel Pereira falava, seu texto é muito identificável, então, tipo, quando você escreve, a gente já sabe que é você falando. E isso eu nunca esqueço, né? Então, eu disse, "Eu vou fazer." E comecei a bater na porta das pessoas. Isso foi em 2020, no segundo semestre de 2020 eu comecei. E aí algumas pessoas que eu achava interessante batia na porta e dizia, vamos fazer uma entrevista. Eu fiz muitas entrevistas via Zoom. E aí eu gravava e publicava, e eu já não consigo mais fazer pela demanda. E em 2020 comecei também através muito do Clubhouse. Vocês lembram do Clubhouse? Lembro. E era uma febre. Então, quem não tava lá no Clubhouse não tava em lugar nenhum. Tipo, todas as celebridades estavam e entravam e começavam a conversar. E muito por acaso, no meu primeiro dia, eu caí numa sala de moda, que tava lá se formando, do João Scavinato, que João mora em Londres, trabalhava no Google na época, e me ajudou muito nesse período. E a gente fazia entrevistas, então teve pessoas como a Renata Kirten, o Alexandre de Pavão, muitas pessoas do mercado iam conversar com a gente. E aí começou a criar uma audiência. Então, tudo que eu publicava no Instagram, minha audiência do Clubhouse começava a compartilhar. E aí foi quando eu comecei a chegar em outros lugares que eu tava imaginando assim, tem algo acontecendo aqui. E então, desde 2020 que eu me dedico realmente a fazer o que eu faço até hoje, né? Diários. O que Diário. você faz? Eu escrevo, eu penso e escrevo, assim, tem uma coisa... Que hora você escreve? Então, as pessoas perguntam como é que você faz. Eu acho que é muito orgânico minhas pautas. Eu não consigo ler um release e achar que é só isso. Tipo, ontem eu tava no desfile da Isaac Silva, e o que me chamou a atenção no desfile, para muito além das roupas, foram as crianças, umas meninas pretas na audiência, vibrando. Você deve ter visto, e elas estavam lá felizes, gritando. Então, quando eu olho para a moda, eu olho para esse lado, né, de como a gente pode criar novas realidades através do pertencimento, do protagonismo. Então eu penso muito no senso de justiça. Muitas pessoas acham que eu sou crítico, que eu só aponto o dedo, só reclamo, mas quem lê e quem entende o meu conteúdo sabe que é, por um lado, muito mais de trazer todo mundo para a roda, não de excluir. Tipo, eu não escrevo querendo cancelar as marcas, as pessoas. Eu quero que tragam mais gente para a mesa, sabe? Então, hoje eu uso minha audiência muito para esse sentido, de uma crítica, de um pensamento, de uma reflexão, e eu acho que vem dando certo. Vocês dois são de uma geração de que a moda é mais pra falar do que pra vestir até, né? Sim. Total. Vocês são total dessa geração. E você, Dani, qual é mais o seu tipo de conteúdo? Que o tipo de conteúdo que vocês dois compartilham é muito diferente. Muito Muito diferente que eu digo, vista. ponto de vista. A gente ainda fala-se sobre moda, ainda fala-se sobre crítica, mas eu entendo que o Renner ele é muito mais textual, Sim. vocês é muito mais visual. Total. E a gente pega muito, acho que esse lance da geração Z, assim, que é uma geração muito fácil de se comunicar. Então você tem que atingir ela de todas as formas. E assim, eu acho que as pessoas. Ai, perdão.
Eu acho que eles também não têm tanto... Eles têm um interesse por moda, mas eles querem tudo meio que mastigado. E é muito... Acho que a gente tem essa preocupação de trazer de outros lugares, assim. Também pra ter essa coisa de trazer todo mundo pra essa roda, mas trazer de várias fontes, assim. Aí a gente sempre tenta passar uma informação que tenha um quê de crítica, assim, meio que no viés, ou às vezes é bem na cara mesmo, mas a gente sempre tenta passar essa informação de uma forma mais leve e que todo mundo consiga entender, sabe? Pra gente é muito importante essa informação, assim, mais... Que você não precise ser, nossa, um super crítico pra entender. E a gente sempre também tenta ao máximo trazer tanto assuntos pra quem ama a alta costura, como pra quem só quer, tipo, ver o que a Beyoncé vestiu no show, sabe? Sim. Tipo, então daí nisso a gente consegue agregar todo mundo, assim. Quantos posts vocês fazem por dia? Depende do dia. Acho que a gente... Assim, a gente se organiza pra fazer 5. 5. Nem sempre dá certo, mas assim, quando tem Met Gala ou qualquer evento que seja grande, acho que no Met Gala a gente fez... Muito. Eu acho que a gente deve ter feito uns 45, assim. No mesmo dia. Porque nessa noite do Met Gala, a gente ganhou, tipo, 4.000 seguidores. Sozinho, só com as pessoas republicando vocês. Vocês ficaram acordados? Mais ou menos, assim, a gente começou a editar. É porque, assim, eu e o Matheus, a gente é muito de teorias. Então, daí a gente já começa a fuçar o Instagram de todo mundo, de quem a gente acha que vai antes. E já fica meio que cercando, assim. Sei. Aí chegou no dia, a gente já sabe um monte de gente que vai. E a gente só fica indo atrás, assim. E aí Vocês fazem uma reunião diária? a gente fica no WhatsApp, assim, amigo, é isso, é isso, é isso. Mas assim, a gente tenta fazer pautas pra gente não repetir as pautas. Deu acordo, manda assim, ai, Matheus, hoje eu vou falar disso, disso, disso. Aí se sai alguma coisa antes, a gente coloca, tipo, ai, postei isso. Mas quando tem evento grande, daí a gente meio que se organiza pra estar os dois juntos e conseguir soltar o máximo de post possível. Entendi. Então vocês não fazem uma pré-pauta? Não. vocês vão- Muito raramente. Muito raramente. A gente é muito fluido, assim, tipo, Sei. ai, vi, amei, vou escrever. Mas quando é algum assunto, assim, que a gente precisa muito falar, mas que não é nada, assim, do momento, que é alguma coisa que a gente consegue trazer uma crítica que tem um tempo maior, aí a gente já demora mais pra O escrever. que mais bomba e o que mais flopa? Gente, isso é muito triste, mas marca nacional flopa muito. Tanto que a gente tenta... Só se você falar mal que não flopa. Sabe o que eu acho que as pessoas gostam quando a gente conta a história da marca? Sei. Sempre dá muito certo se a gente conta, tipo, esse é o fulano. Mesmo brasileiro? Sim, Sei. quando a gente traz esse... Eu não sei, eu acho que a Argentina tem muito um negócio de conexão. Então, eu acho que quando os seguidores se sentem muito conectados, eles engajam. Se eles não se sentem, tipo, fica ali. Mas o que você acha que conecta? Quer dizer, a história é uma coisa que conecta. Sim. Uhum. História conecta muito, artista conecta muito. Muito, né? Muito, muito, muito. Que é Beyoncé e Kim Kardashian. Kim Kardashian a gente passa bastante. Depende, nossa, tem muita gente assim que... Bomba. Bruna Marquezine, Bom. nossa, é automático, assim, dá muito certo. Beyoncé dá muito certo. Dessas que são mais famosas, assim, agora de marca, são sempre essas mais de geração Z, assim. Tipo Zara, Shein. Não, tipo assim, Diesel, Balenciaga, até hoje, gente, irrita no nosso. Não. Uhum. Eles flopam ou eles bombam? Eles... Ah, Tem coisa, assim, que a gente acha que vai super flopar, assim. Tanto que quando eles lançaram o lookbook dessa última... a Diesel. Não, a Balenciaga Sei. não flopou. O da Diesel também não flopou. E assim, resort, a gente não fica tão ligado, assim, quando não tem desfile. Uhum. E dá muito certo. Muito Entendi. certo. Tipo, postou... deu certo. Renner, eu já li seus textos, né? O que eu gosto é que tem uma visão crítica muito interessante. Se você tivesse que dar, sei lá, uma dica do que tem, ou um ponto, o que tem no texto do Renner pra saber que é o Renner, o que seria? Eu acho que eu tenho um leve deboche inteligente no texto. Então, eu acho que é o que diferencia, sabe? Também, e não olhar só sobre o eu. Tudo que eu falo pode ser sobre minha realidade, mas também é olhar o outro, é sentar numa mesa de bar variada
de você sair com as pessoas de áreas totalmente diferentes. Eu acho que o que acontece muito comigo é porque eu não vivo 100% na moda. Meus amigos são de outro rolê. Então, assim, às vezes eu nem falo sobre o meu trabalho, porque para eles é insignificante. Tipo, eles são meus amigos, eles sabem que eu tô aqui em São Paulo, fazendo São Paulo Fashion Week, eles acham demais, acham o máximo. Que, sei lá, sentam a Sabrina Sato do meu lado. E, ok, é isso que eles entendem. Ó, o que ele faz é interessante, porque tem alguém muito famoso, sabe? Mas aí Sempre cai na celebridade. sempre quer na celebridade. E eu acho que é isso, é contar uma história, sabe? Vai que tem algo da Sabrina Sato que eu achei interessante, que eu posso fazer uma ligação com moda. Minha mente, ela funciona assim, eu costuro os meus pensamentos. Então, não é só sobre a roupa, como a Lê falou. A gente veste uma moda que não é vestir. Mas você busca sempre trazer uma crítica social pro texto ou é algo que vem naturalmente? Vem muito natural, vem de uma angústia, vem de uma dúvida, vem de, às vezes, uma insatisfação. E muito mais, assim, da hipocrisia das pessoas, sabe? Alguém me passou um vídeo esses dias que era um cara dizendo: a gente trabalha com constrangimento. Quando alguém é xenofóbico com você, você constrange a pessoa automaticamente. E aí ela vai se sentir a boba lá da corte. E aí o que eu falo, como é que um dos posts que bombou esse ano de fevereiro, que foi falando sobre o Grupo Soma, não sei se pode falar isso. Claro. E sobre o Grupo Soma, que uma das marcas, né, a marca ByNV, que foi comprada pelo Grupo Soma por muitos milhões A Nativosa. de dinheiros, né? E aí eles usaram uma jornalista, influencer, que usou termos totalmente pejorativos para se referir à imprensa, às pessoas que olhavam a moda por uma ótica que não era dela, chamando a imprensa de influenciadores de patota. E aí eu chamei... Mônica Salgado. É, Ela só tecla SAP daí. e aí eu... Que ela chamou a imprensa de patota. Ela chamou ela mesma, então. Eu acho que ela não se considera mais imprensa, né? E aí eu, tipo, vem cá, Grupo Soma, vamos conversar. Eu tenho uma relação com o Grupo Soma, eu trabalho pra Animale, eu tenho uma relação muito bacana com eles. E foi quando eu cheguei e disse: Grupo Soma, tá, se por um lado tá bacana, se a Animale me faz uma reunião falando sobre as técnicas ESG, as lideranças femininas dentro da empresa, como é que, por outro lado, uma marca que está dentro do seu próprio guarda-chuva chama a imprensa e comunicadores e pensadores independentes e eu me coloco dentro desse bolo? Então, assim, isso atinge as pessoas. Então, não existe. Como é que o grupo... Aí eu perguntei, como é que o Grupo Soma, que fala sobre somar, que tem a Farm, por outro lado, que faz esse trabalho social com pequenos produtores, criadores, colabora com isso? Então, assim, eu trago pensamentos que todo mundo viu, fingiu que não viu, para também não perder a publicidade do fim do mês. Então, eu trago muito para esse lado. Não é uma coisa assim que eu consigo ensinar. Poxa, se foi uma resposta ao post da Mônica? Foi uma reação ao post da Mônica? Na verdade, não foi nem sobre o post da Mônica, Não, mas foi depois. foi logo depois. Tá. Mas a relação do grupo em si, porque eu sei que existem outras frentes do Grupo Soma, e como é que isso passa, como é que isso é autorizado, como é que ninguém falou, gente, isso aqui... Foi você que reclamou e eles tiraram do ar, Henry? Eles tiraram do ar, não sei se foi se foi por mim. Igual o Henry, gente. Mas é basicamente isso. Com certeza. Então eu trago isso, esse rolê, assim, eu penso e digo, eu acho que a gente pode fazer diferente, sabe? A geração de vocês, assim, eu te considero jornalista, você está atuando, ou pelo menos comunicadora, né? Sim. A geração de vocês, você falou, trabalho com animal, e antes da gente abrir aqui a câmera, você falou, tem algumas marcas que eu defendo e que eu trabalho com elas, Sim. né? Quer dizer, essa coisa da imparcialidade não é uma coisa que passa pela cabeça de vocês, né? Eu sou parcial, não sou, né? Acho que assim, ser verdadeiro não precisa ser imparcial, é isso? Porque, por exemplo... Tão importante hoje, o valor mais importante hoje em dia é ter uma causa que a causa seja clara, é Sim. isso? É muito isso. Eu fiz um trabalho para a Animale no ano passado e em janeiro fiz outro, né? Que é essa coleção que eles lançaram recentemente. Então, logo Escrevendo textos. isso, para eles me mandam a campanha, eu olho o que eu acho e eu escrevo no mesmo viés que Os releases, etc.
Não release, mas o texto que vai pra o catálogo deles. Não sei. E aí Eu eles. sei seus catálogos. É, Eles E- imprimem catálogo ainda? sim, chegou. Vocês receberam não, né? Mas não. Receberam, não foi? Recebi. É muito bonito, com a capa espelhada, abre lá com o meu texto e tudo mais. E aí foi logo e depois disso eu fiz esse post do Grupo Soma. Então, assim, talvez é muito geracional. Eu acho que as pessoas, a internet, ela criou uma geração também de pessoas que só sabem aplaudir e elogiar. Eu acho que foi o câncer da era das blogueiras. Que todo mundo era lindo, que todo mundo podia estar nas Maldivas, que todo mundo acordava em Nova York, e aí todo mundo aplaudia e queria essa vida. E aí as revistas, os jornais, eles perderam totalmente o time de Não, eles também precisaram só elogiar, Sim. porque senão eles perdiam o patrocínio. perdiam, mas E aí ficou feio, ficou parecendo que a gente era rancoroso. A gente falava assim, Exatamente. aí ela fala mal, alguma coisa ela é rancorosa, ela não é bem sucedida porque ela tá falando mal. E aí é muito isso, né? Então, eu penso muito nisso, sabe? Você Eu pensa? sou ariano, sabe? Então, Bom, Zé. Agora, você também é? gente, Só tem- Escorpião, gente. mas escorpião também. De que dia você é, Dani? Dia 30 de março. Nossa, 22, 25. 21, 21, eu abro 22. E para vocês dois, qual é o limite da crítica pública quando vocês estão no dia a dia de vocês fazendo um trabalho? bem Você, por complexo, exemplo, Di. em textos e você mais no visual. Depende da raiva. Mas eu, Não, se eu, estiver bem longe, você pode criticar muitos, né? Quando tá mais perto, você pensa mais um pouco, né? Depende. Depende. É porque eu acho que depende do quanto a gente vai achar que aquilo afeta o mundo, assim. Se for alguma coisa que afeta real, assim, as pessoas e a sociedade, a gente vai falar mesmo, tá? O que faz? O que é sem medo de ser um parceiro? Com seria de quê? De ser um parceiro? Ah, Vai que um parceiro. Ah, então. aí os parceiros a gente não. Mas é que assim, tem coisas que. Vocês têm anúncio? Você te contrata pra fazer publicidade? Com o Valentino. Sim, a gente não. Assim, graças a gente nunca pegou alguém que a gente já Não. pensou em falar mal, assim. Sei, vocês nunca defenderam alguém que você. existe o filtro, tipo, quem chega pra fazer publicidade, pelo menos comigo, que é algo muito mais direto, são pessoas que acreditam no meu trabalho. Então, assim, não vai chegar uma, sei lá, assim, tipo, eu não vou fazer. Mas pode ter também alguém tentando limpar a barra. Aí é outra história. Eu passei por isso, né? Eu fui convidado pro desfile do Reinaldo Lourenço. Pensei muito se eu viria, se eu não viria, mas aí eu tenho muitos gurus de vários sentidos do business ou de equidade racial ou pessoas que também fazem outras críticas. Aí eu conversei com todo mundo e todo mundo fala assim, eu acho que o seu papel é esse, você fala sobre o novo tempo. Então, você não pode negar um convite por algo que passou e que você não sabe o que é que vai sair dali. Então, eu topei, assisti o desfile. Mas qual que era o problema do Reinaldo? Ele teve um problema relacionado a denúncias racistas. claro. Lá em 2019, É. foi um rolê que o São Paulo Fashion Week reformulou por conta disso. E aí as pessoas, elas seguram muito no anjo das outras, sabe? Então, assim, passou 1000 anos, aí o Reinaldo voltou, a equipe me convidou, fui muito bem recebido. E, assim, eu acho que não é limpar a barra, mas é você estar nos lugares sabendo qual é o seu papel e o que você está fazendo ali. Tipo, eu fui, escrevi, não joguei confete. Eu falei que tinha um trabalho muito longo ainda pela frente, em relação a casting, em relação a várias outras coisas. De falta de Vou fazer pluralidade. de novo. Não sei, Tô brincando, saca? mas eu sei, sabe? Assim, Isso não é sobre. A gente não pode pensar nisso, né? assim. É, E como é que eu vou, tipo, e eu também, eu trabalho muito isso, que eu não sou funcionário da minha audiência. isso. Então, assim, eu tenho uma vida, eu tenho um trabalho, eu tenho minha independência, eu tenho a liberdade de viver as experiências que eu quero. Eu vim do Rio Grande do Norte, tá, gente? Então, assim, não é, vocês não podem dizer o que eu devo eu não fazer. Eu sei das minhas lutas, dos meus caminhos, né? Então, se tá num desfile desse, me dá acesso a outras pessoas. Tipo, tava todo mundo lá. E por que eu não posso ir? Sabe? Então, as pessoas, elas não conseguem ainda peneirar isso, sabe? Não, mistura tudo. Já com um monte de coisa junto, né? E aí, eu tava lá, foi ótimo. Tava com pessoas maravilhosas e vou de novo, não sei. Certo. Como vocês ganham dinheiro no Valentino? A gente tem agora várias publis.
E é bom porque a gente acaba conseguindo muito networking. Então, Vou pra mim, igual o post no feed. isso. Sei. A gente geralmente tá fazendo bastante agora. Tá sendo tudo. Mas basicamente é isso. Mas a gente tem muita vontade, assim, de, tipo, futuramente monetizar, virar uma revista, alguma coisa que seja maior, sim. Você tem canal no YouTube também, não? Ainda não, mas a gente quer fazer. Você quer ter revista? O que você quer no futuro? Não, eu quero muito colaborar com uma grande revista. Sei. Tem umas paqueras, mas ainda não. Qual é a grande revista, o Renner? Você sabe que não funciona com. São sonhos, metas, assim, sabe? Qualquer revista te quer, Renner. Mas eu não sei também se é o momento certo ou se é isso, mas é uma meta do jornalista, do estudante de jornalismo Que é o meu print. É tipo, não, eu quero ter eu gosto de ver meu nome no papel, sabe? Eu Sei. sou muito disso. Mas no futuro eu também penso em. Eu penso em escrever livros, eu tô com essa ideia. Eu tenho uma amiga minha, escritora, a Salma, lá do Rio de Janeiro, que ela faz contos sobre roupas. É muito interessante o que ela faz. Ela traz os livros dela trazem as roupas como protagonistas. Que massa. E eu nunca vi ninguém fazer isso. E ali uma coisa ou outra, né? Mas assim, como ela fez, assim, tipo, era o Salma o quê? Salma Soria. A gente quer ver ela. Tem Instagram? Tem, mas ela é bem low profile. Sei. Mas eu mando os livros pra vocês. Tá. E eu penso muito, a gente tá trocando muita ideia. Eu tenho várias. Eu quero funcionar também fora da internet, sabe? Sei. Eu acho que essa exposição demais, de tá sempre lá, de tá tendo que dar opinião. E não quero. E com o Nordeste, assim, né, que eu sou o editor-chefe da plataforma, dessa curadoria de marcas nordestinas, me dá outras possibilidades. A gente tem projetos especiais, tem um projeto com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que está em desenvolvimento com comunidades artesãs da palha de carnaúba do Piauí, que tinham analogia à escravidão. E aí a Dani Falcão, que é minha chefe, estava lá dando consultorias, dando palestra, fazendo essas pontes. E tem também com grandes varejistas que a gente leva essas pequenas marcas e isso também me deixa muito feliz. Sim. Muito legal mesmo. E eu não quero ser uma pessoa da internet. Só na internet. Não, eu quero ser algo que se meu Instagram cair, eu ainda continue sendo eu. Em qualquer outra Mas já são, plataforma, né? E no quanto à sustentabilidade, que é um dos nossos temas centrais, Isso. implica no conteúdo que vocês desenvolvem? Assim, a gente trabalha muito com os dois pesos e as duas medidas, né? Uma pequena marca de Fortaleza, ela chegou para mim e falou: a minha marca é sustentável porque ela sustenta famílias. Então, ela tem essa obrigação social. Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade, também sem falar muito no recorte social, principalmente no país que a gente vive, a gente está levando para um lado elitista. Depende também, se ele sustenta a família, dando lucro pra ele, né? Nem sempre. Eu acho que Mas se a gente leva também por esse lado desse argumento, todas as outras marcas vão usar o mesmo argumento. Não, exatamente, mas assim, como é que eu vou chegar pra uma pessoa e falar, você vai ter que comprar uma calça jeans da marca tal, que esse jeans assim é uma calça de R$1.000. Tá. Então, assim, a gente vive num país com 1.000 e poucos de salário mínimo, a gente tem que ter Vou entrar nesse tema, porque a Dani tem no Highlandino um destaque que é o seguinte: moda sustentável tem que ser, antes de tudo, inclusiva. Vocês não têm isso? Sim. Inclusiva pra quem? Porque assim, se for muito barato, porque inclusive você chama de moda barata. Se for muito barata, o costureiro que fez, Sim. você pode, ele também viveu tá vivendo uma situação assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim, que, por exemplo, olha, Pra não, eu entendo que o produto, né, que as marcas, elas vêm um pouco com o discurso de que a sustentabilidade é cara. Pode ser, é um custo de produção muito maior, mas assim, eu acho que hoje você vê marcas no mercado, por exemplo, como uma Insecta. A Insecta vende um sapato a 150 a R$200 e eles são super responsáveis. Se você vai numa Zara, o produto é muito mais caro e tem zero, não vou dizer zero de sustentabilidade, mas é pouco sustentável. Então assim, eu acho que para mim o argumento do aspecto financeiro hoje não cola-se muito mais para se justificar a sustentabilidade. Cabe-se, mas não só apenas, entendeu? Não, mas não cola para nós que temos acesso. Então, infelizmente, a gente comunica para uma bolha. Isso é um fato. Sim. Então, assim, minha audiência é uma audiência totalmente da moda, ou pessoas que têm interesse, ou pessoas que têm poder aquisitivo, que eu publico alguma coisa. Isso é de onde? Aí eu digo, e a pessoa vai lá e compra. Agora, como eu falei, minha realidade é uma realidade que eu estou no meio de outras bolhas. Então, como é que eu vou chegar para pessoas do meu interior e falar assim, vocês não podem comprar isso aqui porque isso não é sustentável?
entendeu? Então a gente, quando fala sobre esses recortes, é uma outra pauta. Sim. A gente fala para pessoas de moda, então a gente tem o acesso, a gente tem um poder de escolha. Então, se eu escolho comprar, sei lá, uma peça que é totalmente de plástico, né? É uma escolha minha. Eu tendo acesso, eu tendo a condição de investir em uma peça de um tecido natural ou de saber de onde isso vem, é outra coisa. Então, assim, quando a gente fala muito abertamente sobre esse tema, a gente cai nesse lugar do elitismo, sim. Mas você diz do elitismo financeiro ou do elitismo muito mais centralizado social? De tudo, porque nem todo mundo que tem acesso à informação para saber o que é uma cadeia sustentável. É o seguinte, existem muitas formas de identidade hoje em dia. O que você come, como você se comporta, se você é educado, se você não é, o que você leu, que vai ser uma pergunta aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente também tenta supervalorizar a moda, sabe? Como a moda vai me inserir, a moda vai me colocar naquele lugar. Não! Hoje em dia a gente somos todos avatares, a gente é o português que a gente fala, a gente é o livro que a gente lê. Bonequinhas digitais. Tem uma pessoa de Natal que fala muito. Pouco essa coisa de que a moda, sabe, as pessoas usam muito a moda, assim, como uma bengala de vaidade, mas calma, ela é uma das suas expressões. Mas isso aí é o que eu tô falando sobre recortes. Hoje existem muitas influenciadoras que contratam os stylists, que é uma pauta também, que perguntando, qual é o que bomba? Se eu vou falar sobre isso, bomba. O quê? As influenciadoras que contratam, sei lá, um Pedro Salles da vida Todas, quase. Quer dizer, pra que você vestir. pode. E aí é justamente isso, elas usam a moda como trampolim, elas usam o espetáculo. Elas usam... Também tudo pode. Como é que é hoje em Mas dia? elas podem ter, mas aí a gente volta para aquele lugar de será que é isso? Aí fica quem é que cria, quem é que não cria. Aí vem o descarte rápido das roupas. Então é isso que você fala sobre usar a moda como pulo, né? Então não é só isso, é quem... Todo mundo usa a moda como pulo, Sim, como mas cartão de visita. no sentido de quando você tá inserido em algum lugar usando roupa tal, a outra coleguinha que te segue, que te acha bonito, ou quer casar com um cara igual você casou, vai querer usar as mesmas coisas na mesma agilidade. Então, eu acho que pra mim também isso não é nada sustentável. Nada sustentável. Não, não é nem sustentável, não é nada saudável, né? Não. Saudável, porque assim, né? Nós sabemos. O que você pensa sobre isso? Fala mais, Dani. Então, Vocês pensam sobre isso? Vocês não têm tempo, porque eu fiquei impressionada, vocês publicam muito. então, a gente tem esse lance da sustentabilidade porque a Highland é para ser uma moda democrática. Sim. A gente sempre pensa nisso. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre tenta pensar nos recortes de dinheiro, de corpo, porque assim, eu gosto muito de comprar em brechó, mas eu não acho roupa do meu tamanho. Sim. Então, assim, para eu conseguir ser sustentável, eu tenho um armário muito menor, que para mim é o que funciona. Eu compro peças que dão certo entre elas, e daí eu não preciso ter esse Você faz um negócio estágio. de comprar. Mas assim, a gente tenta fazer esses recortes para entender o que dá para ser sustentável na medida do que as pessoas têm. Tanto que quando às vezes mandam uma pauta pra gente, por exemplo, eu não consigo comprar uma Stella McCartney ainda, mas eu consigo comprar um tênis da Ous, que também é feito com couro de cacto, que daí já é mais legal. E para os seguidores que são pessoas jovens e que vão ter com muito mais facilidade acesso a um tênis do que alguma coisa da Stella McCartney, funciona muito. Então a gente sempre tenta apresentar dessa forma assim, que seja acessível e sempre dá uma opção para você ser sustentável na medida que você consegue, sabe? Tipo, second hand é muito bom. E sempre busca alternativas. Isso mesmo, gostei desse armário cápsula aí. E é uma coisa, e ela também, você também só gosta de comprar em brechó, ou gosta de comprar muito em brechó, não é isso? Brechó não, de second hand, esse seu é reaproveitado, Esse que a gente tava falando. um body chain feito de gravatas. Eu não lembro, infelizmente, o nome das meninas, mas eu preciso ir atrás. Graça. E eu conheci muito por acaso, e elas fazem essa customização, esse upcycling com alfaiataria. Chique, E eu achei chique, achei divertido também. é mesmo. Bom, e você também gosta de comprar pouco, né? É que a gente, você ganha muita coisa, Dani? Agora eu tô ganhando. Ai, Dani, que bom. E maquiagem você ganha também? A gente ainda não... Eu não comecei a ganhar maquiagem. A gente ganhou perfume ano passado. Calma. Mas já foi chique. Já foi chique. Meninos, a gente tá com quadro, né? Temos que já chegar pro fim, já. Eu falei nem na metade das pessoas. A gente já está iniciando um quadro novo que é para falar a respeito do último livro, não do último livro, do seu livro ou filme favorito e o porquê. Renner.
Então, um livro que eu li recentemente foi A Batalha de Versalhes. Olha, o do desfile. Muito bem. Tem um filme, hein? E aí, no No YouTube. livro, é muito interessante, porque quem quer falar sobre moda, eu acho que a gente tem que voltar muito para saber de como as coisas elas aconteceram, os porquês. Tipo, no livro eu descobri que o lenço amarrado na bolsa foi muito por acaso, que uma gatinha estava lá em Nova York, deu um vento e o lenço voou, ela volta o lenço e amarra na bolsa. E ela era uma trendsetter da época. Então as pessoas que faziam. E além, obviamente, das histórias por trás das mais famosas casas de moda, de como é que tudo se operava, de como é que o fulaninho virou isso tudo, de por que o luxo ser o luxo, também tem muito disso. Ah, mas uma bolsa é uma bolsa de qualquer jeito, mas não é, gente, tem uma história por trás, ela não nasceu ali, tipo, não caiu do céu. E a Batalha de Versalhes, ela fala muito minuciosamente sobre como também a moda descentralizou da Europa, e aí quando os Estados Unidos começaram a criar estilistas mesmo, né, porque lá eles só reproduziam. Então, isso é muito curioso da gente saber como é que tudo se desenvolveu e até como respinga ainda no Brasil de hoje, né? Por exemplo, a E gente lá tem, também, continua. tem muito o eurocentrismo ainda. Tem marca que acha que só porque copia a Mugler, ela tá sendo diferente no Nordeste, sabe? Digo, não é isso. E então a gente é uma pauta que a gente bate muito, é de como criar o novo. Não é inventar a roda. Então, a gente estuda a história para saber como é que vai moldar o futuro. Então, acho que minha dica para quem está começando é a Batalha de Versalhes. É uma leitura boa. Não é uma leitura de história daquela que você fica, ai meu Deus, não aguento mais, tô morrendo de sono. Porque é cativante, é sedutora. Desfile que teve em Paris, organizado por aquela mulher que criou a semana de Eleanor Lander. hora. E Eleonor. E aí os americanos, House também, chegaram lá em Paris e acabaram com os franceses. Fizeram um desfile maravilhoso, alegre, que tinha Pat Cleveland, vários modelos legais. E tem o filme, que tá no YouTube, se não me engano, que chama Batalha de Versailles. Tá. Dani? Meu livro favorito da vida é o Girl Boss, da Sofia Maron. Amor! Esse livro Não virou série? virou. Livro. Que horror! E eu sou apaixonada por esse livro, porque eu acho que ela contou a história da moda, assim, de como ela entrou na moda, de como foi o passo dela até virar a Nash Girl de uma forma muito pé no chão. Tem português? Tem, Tem. Então tamo aí, Tem gente. série na Netflix, que ela começa no brechó, tá? final do Percy. Brechó, e não é, assim, um plano dela trabalhar com moda. E dela conta, tipo, um caminho, assim, muito... Ela é uma empreendedora. É. Sim, e dela Muito conseguir, legal trazer sei lá, isso. trazer a exclusividade do luxo pro brechó dela, sabe? É incrível, Muito bom. vale muito a pena. Bom, nosso segundo quadro que a gente tem agora é quais são as práticas sustentáveis. Bom, vocês dois gostam de comprar pouco e comprar mais second hand, se possível, novos designs Sim. mais autorais. Mas qual que seria uma outra prática que vocês têm, assim? Tomar banho rápido não serve. Eu acho que a minha grande bandeira é essa, sabe? Tipo, quando eu venho para São Paulo, Consumo. de consumo, de trazer as pequenas marcas, de trazer isso pro meu estilo, e a gente acaba conhecendo muitas pessoas, e aí são possibilidades, são oportunidades. Eu acho que não tem nada mais gratificante de quando eu tô Você usando, mora sozinho? graças a Deus. E aí, nada mais gratificante do que chegar e alguém, ai, de onde é isso? E a pessoa se apaixona, e depois vem uma possibilidade, e faz uma colaboração. Eu faço essa pergunta. Você mora só. Tá por quê? O que você tava falando nessa aula? Eu comecei a pensar assim, será que o Renner lava a embalagem de Delix? Não, gente, eu também não cheguei nessa maturidade espiritual, não. Você lava? Pra jogar fora no lixo descartável. Gente. Marmita? Ai, mas. Se a aguinha, tem que ter dois. Não, mas eu sou a pessoa dono do lar também, tá? Eu faço minha comidinha, eu faço tudo. Então eu não compro assim. Não é um cara de delivery. Não. Não, eu gostei. Isso é uma atitude sustentável. Sim. Também moro de porta com um supermercado, então Ah, tá. pra mim é muito fácil. Já. É sua, Dani. Gente, minha mãe é fissurada em separar coisas. Eu também. Então, eu tenho muito esse negócio de separar, mas esse de ter as coisas cápsulas, pra mim, é o mais, assim. De ter um armário cápsula. Tem armário grande? Quantos armários tem na sua casa? Eu tenho um quarto que eu faço de closet.
Nossa, Eu não sou dos armários, eu tenho. 2 portas, sabia? amiga, eu devo ter, assim, falando sério, umas 15 peças de roupa, assim. Mentira, Dani. Gente, E você mistura tudo? Aham. Maravilha, amei. Contando com esse casaco ou sem esse casaco? Ó, eu tenho esse casaco, que já vale aqui umas 4 peças. esse casaco. Eu tenho 3 casacos. Ah, dá onde esse casaco? É de uma marca de Minas. Só podia ser, né, gente? Bem pequenininha. Sei. Que eu Ganhou, Dani? não comprei. Ah, tá. Mas eu comprei. Mas não é de Você tinha fetiche em ter uma coisa de pele. Eu queria. Ele fake. Qual é a história do efeito pele? Muito bonito por ele ser grande, mas eu não gosto daquela pele assim, que é fininha, sabe? Você não gosta da pele verdadeira, é, dá nervoso. Mas que Eu apare- gosto dele ser assim. Entendi. Eu gosto... Mas não é um fetiche animalesco, assim, da coisa. Não. Acho meio. Tá. Entendi. Não usaria a cabeça do leão. Nossa, nunca, jamais. Ai, Qual é o próximo post Qual é o post que você sonha fazer? Ganhei 2 milhões no publi. Gente, sério, meu sonho é fazer alguma coisa pra Jaquemus. Talvez agora Pra Jaquemus. queiram mais. Por Eu falei mal deles essa semana. Não, ele não liga, não. Mas, Vou te acho que é o nosso. o Jaquemus. Vai mandar o WhatsApp pra ele? Vou, tem. Pior que eu tenho. Ele faz meu aniversário e tudo. Ele namorou Pedro Lourenço. Ai, Isaac. Depois de foro de notícias. A gente corta. vai lá, o diretor não corta, não. Falou do... Puro, vai dar uma pau. Falou do... O fetiche do Jaquemus pelo Brasil é muito além do que vocês imaginam. E eu posso provar. Vem o carrossel pra você. Tá. Tem umas fotos dele dormindo no sofá, inclusive. Ah, Escuta, tá doido. Qual é o post do seu sonho? Não sei, eu acho que o post do meu sonho eu já fiz. Que foi o que me trouxe até aqui. E eu tinha muito essa vontade de... Eu imaginava estar nesses lugares que hoje eu tô. De estar com as pessoas que eu vivo. Então, eu já fiz o post que eu sonhava. O post que eu precisava para que eu pudesse realmente existir. Eu acho que o nosso sonho é nunca parar de fazer, né? Porque É. parou, acabou, né? Eu precisava de ter essa porta aberta. Então, esse post específico, que foi em novembro de 2021, me deu isso. Ah, foi um post? Foi. Ah, para. Achei que era post. Qual foi esse post? Foi o que eu criticava a ausência das influenciadoras na Semana de Moda Nacional. E aí eu trouxe esse pensamento de que elas sempre estão em Paris, em London, Milano, E aquela... e aqui elas não vão. E virou essa publicação virou a pracinha. Foi logo depois, acabou o São Paulo Fashion Week que eu soltei. E aí virou a pracinha da moda. Então todo mundo que você pode imaginar da indústria da moda tava lá nos comentários, dando suas opiniões. E bababá, e foi quando eu comecei a ganhar muitos seguidores e pessoas relevantes. Assim, eu sou muito feliz também que minha base de seguidores são de pessoas que eu sempre admirei. Exato. Então, assim, não é quando chega um grande artista que me segue que eu fico feliz. Mas é quando, tipo, por exemplo, você me seguiu, quando a Dani republicou um post meu também, que foi bacana, mas não foi tão estrondoso. E ela falou, esse foi o melhor texto que eu li sobre o assunto, e eu pensei, ninguém nunca mais vai dizer que eu não sei escrever. Ponto. E aí eu me empoderei de tudo que eu fazia e foi isso. E depois disso começou as procuras, começaram as procuras, as revistas me procuraram para falar sobre o assunto. Que bom. E foi acontecendo. E aqui estamos. Muito bem. Olha, eu tô muito feliz com vocês dois, com a história de vocês. Assim, eu sei que tem muitas dificuldades, mas é uma geração em que vocês conseguem, através do trabalho de vocês não precisam sair para fazer contato, vocês não precisam puxar o saco de ninguém, né? Acho que conhecimento, com força de vontade, né? Eles estão aí fazendo a diferença na moda brasileira. E nós, jornalistas, o jornalismo é só uma expressão do que é toda a indústria. Quer dizer, é muito difícil você ter uma indústria fraca com um jornalismo forte, você entendeu? Sim. Então, assim, acho que a força de todos é a nossa força também. E no dia a dia a gente vai calibrando, né? E eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de ver vocês. E foi um estilista que me indicou o Harlentino. O Renan nem lembro mais, o Renan já tô no ponto da anos paquerando. Mas assim, parabéns. E sigam forte, estamos aqui sempre juntos, tá? Muito obrigado. Pela presença. Obrigada. Prazer. Nos chamem mais. sim, Sempre. Chamar vocês para entrevistar um povo, dar uns cortes. eu amo. Ai, boa! Copo! Tchau! Não, a pessoa saiu, né? Gente,